Seja muito bem-vinda à nossa oração. Hoje nós vamos falar sobre a visão que nós temos a respeito de nós mesmos. Será que quando você se olha ao espelho, você se enxerga como Deus te vê? Será que quando você olha para a sua vida, você enxerga as promessas ou o desafio para se viver as promessas de Deus? Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor, quero te agradecer por estar aqui conosco, é muito bom recebê-lo. Se hoje é a tua primeira vez aqui no nosso canal, quero aproveitar então para convidá-lo para que você se inscreva e no ato da inscrição para que você marque o sininho. Quando você marca esse sininho, a cada nova publicação aqui no canal você é avisado. Quero convidá-lo também para que você deixe o teu joinha neste vídeo, porque o teu joinha faz com que a empresa YouTube divulgue para outras pessoas esta oração e mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Quero convidá-lo, por último, para que você deixe nos comentários os teus pedidos de oração. Eu e amigos que são intercessores, homens e mulheres sérios, comprometidos com o Senhor, estarão orando por você, pela tua casa, pela tua família e por cada um dos seus pedidos. Vamos então à palavra. Hoje nós vamos ler um texto, ele é um pouco longo, peço a você um pouquinho de paciência, mas é importante lermos todo para que você compreenda. Está no livro de Números, que foi escrito por Moisés, está no Pentateuco, está dentre um dos primeiros livros da Bíblia. Diz assim, Números capítulo número 13, versículos de número 18 a 33. Vejam como é a terra. Vejam como é a terra. Vejam. E descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Olha essa frase aqui a seguir. Observem. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos? O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. Meu Deus, queridos. Depois de passarem 40 dias, não é pouco tempo não, irmãos, 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto. Relataram o que, irmãos? O que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra, a qual você nos enviou, e de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Olha como é que continua. Contudo, entretanto, porém, mas... Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Caleb fez calar o povo que estava diante de Moisés. Olha o que Caleb vai falar. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Olha o que eles vão falar aos outros homens. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas, ó, o boca a boca aqui, né? Telefone sem fio, boca a boca, a conversa no canto do ouvido. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Olha que visão bem pessimista e terrível. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes. O que eles viram, irmãos? Gigantes.
os descendentes de Enaque. E olha como é que eles terminam aqui, hein? Perto deles, nos sentimos. Olha como é que eles sentiram. Nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Vimos gigantes e perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Meu irmão. Como é que você tem enxergado a tua vida? Como é que você tem enxergado o ano de 2021? Como é que você tem enxergado as oportunidades que estão diante de você? A economia, todo o desafio referente à saúde, os teus desafios pessoais de relacionamentos, os teus relacionamentos em casa, no ambiente de trabalho, o teu ministério. Como é que você tem visto todas as coisas ao teu derredor? Aqueles homens ficaram ali 40 dias, explorando a terra, observando os moradores da terra e tendo acesso à fartura de uma terra que manava leite e mel. Eles comeram do fruto, eles experimentaram dele e levavam consigo amostras, né? Nesses 40 dias, eles chegaram a uma conclusão. A pergunta que eu quero te fazer, a primeira delas, a gente faz várias perguntas aqui na nossa oração, é: como tem sido os teus primeiros dias nessa nova década? Como tem sido os teus primeiros dias nesse novo ano? Neste início de ano novo? Como que você tem olhado para os seus desafios? Como que os teus olhos têm alimentado a tua alma, o teu ânimo ou a tua falta de ânimo, diante daquilo que você tem enxergado? E como consequência disso, como que você tem se posicionado? Qual que é o teu posicionamento diante das diversas e diferentes áreas da tua vida? O que você vê, meu irmão? A forma como você vê, como você interpreta aquilo que você vê, ele determina a tua postura. Se é uma postura de um guerreiro, de um conquistador, de um filho de Deus, ou se é uma postura de um pequeno gafanhoto. O Senhor Jesus, ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas, e que grandes trevas serão. Então, como é que você tem olhado para as situações ao teu derredor e como que os teus olhos têm alimentado a tua alma, os teus sentimentos e a tua razão a respeito daquilo que você tem visto na tua vida, os teus desafios, as tuas dificuldades e as tuas oportunidades? Se a forma como nós vemos o mundo ao redor determina a nossa postura, a sua postura vai determinar como que vai acabar o seu ano. É a sua postura que vai determinar qual vai ser o teu destino. Quem vai ser você amanhã. Você está entendendo? A forma como você vê todas as coisas vai determinar a tua postura. Se você vai ter uma postura de um guerreiro, de um conquistador, de um verdadeiro filho de Deus. Ou se você vai ter uma postura de um coitado, de um sofredor, de alguém que vive simplesmente as consequências do acaso. De alguém que é pequeno demais para os desafios que estão diante de si. Nós precisamos escolher. Porque a posição que nós tomarmos mediante a forma como nós temos visto as coisas ao nosso derredor determinarão o nosso futuro, o nosso destino, o fim deste ano. Alguns pontos muito importantes nesse texto tão longo que nós lemos, que é um grande aprendizado para nós. A história e o aprendizado ele é muito atual, como tudo na palavra.
alguns pontos. O primeiro deles, para que nos chama a atenção e que eu queria te convidar hoje, sobre observar, planejar, vislumbrar um futuro. Olha, diante dos desafios que nos são impostos pela vida, nós precisamos sim avaliá-los, observá-los. No entanto, nós precisamos ficar mais atentos, aprenda isso, ficar mais atentos aos benefícios de nós nos opormos a esse desafio, de nós lutarmos nessa luta. Nós precisamos estar mais atentos aos benefícios do que às dificuldades. Enquanto as dificuldades forem maiores do que os benefícios de travar essa luta, por que você vai travá-la? Não vale a pena. Só que a enorme maioria das vezes não é que a luta não vale a pena, é porque nós estamos enxergando da forma errada. É porque nós queremos nos acomodar. É porque nós queremos permanecer onde estamos, ainda que Deus queira nos levar para lugares maiores e melhores. Veja que na história que nós lemos, Caleb, ele enxergou a sua herança. Caleb foi, dentre esses espias, aquele que herdou a terra. Dentre todo aquele povo, somente 2 herdaram a terra. Foi Caleb e Josué, todos os outros morreram. E dos filhos deles é que teve um povo que adentrou na terra da promessa. Mas daquele povo que era adulto, nascido, já somente Josué e Caleb adentraram na terra. Agora, para que Caleb ele tivesse acesso àquela promessa de Deus, para que ele tivesse coragem para conquistar, ele teve que ter o foco dele nos benefícios e enxergar mais benefícios do que dificuldades para vencer o desafio. Um outro exemplo que nós temos é Davi. Eu não vou mergulhar muito sobre ele, mas no dia que ele foi lutar contra Golias e foi decisivo para a sua caminhada até o trono, Davi enxergou mais as vantagens de vencer a Golias do que o tamanho de Golias, o capacete de Golias, a espada de Golias. Se você for pegar a Bíblia lá em Samuel, você vai ver a descrição detalhada das armas de Golias, do tamanho de Golias, porque ali estavam postos fitos os olhos da maioria do povo de Israel. Nós precisamos colocar os nossos olhos nos benefícios, no local onde Deus quer nos colocar, no tamanho da promessa de Deus para as nossas vidas. Eles traziam consigo um cacho de uva tão grande que 2 pessoas precisaram carregar juntas e esse cacho teve que ser levado ainda em meio a uma vara. Mas mesmo assim, eles preferiram olhar para o tamanho dos homens e dos exércitos a ponto de chamá-los de gigantes. O segundo ponto que nós podemos observar nesse texto é para fazermos como Caleb. Mais uma vez, fazermos como ele. Ele é o grande exemplo desse texto. Caleb fez calar as vozes contrárias à promessa de Deus. Porque Canaã, a terra a qual eles haviam visitado, era a promessa de Deus para Israel. Uma terra que manava leite e mel. Veja que o povo chegou dizendo, é verdadeiramente uma terra que mana leite e mel. Foi o que Deus disse. Só que faltou Deus falar do tamanho dos inimigos. Eles não falaram isso, mas pelo texto a gente consegue entender que foi o que eles pensaram. Faltou Deus dizer o tamanho dos inimigos. Faça calar a voz da negatividade. Faça calar a voz da incredulidade, do pessimismo. Quantos e quantos e quantos, se você falar dos teus sonhos, vão dizer para você que é impossível. Vão dizer para você que não é para ti. Então vão dizer para você que você está sonhando coisa demais. Faça calar a voz da negatividade. Quantos vão tentar influenciar na tua fé? Nós já temos uma fé tão pequena, irmãos. O próprio Cristo lhe disse, homens de pouca fé. E nós muitas vezes queremos abrir os nossos sonhos para ouvirmos pessoas negativas. Se você tem sonhos, se você tem promessas de Deus, guarde-as e compartilhe somente com aqueles que de verdade podem te ajudar a alcançar o sonho de Deus para você. Conquistadores, filhos de Deus,
eu vou usar até uma palavra de acordo com o texto, matadores de gigantes. Esses não abrem os seus ouvidos para o pessimismo. Amém? Então não abra os ouvidos para o pessimismo. Homens assim conquistadores, que são enviados por Deus, eles não são movidos por notícias, não são movidos por falatórios, eles são movidos por uma coisa só, por uma convicção. Caleb tinha convicção de que a promessa de Deus se cumpriria. Qual que é o tamanho da tua convicção a respeito das promessas de Deus para você? Se tem faltado para você convicção, peça porque o Senhor tem para te dar. Se tem faltado para você fé, peça porque o Senhor tem para te dar. Para que você seja movido não pelo teu achismo, não pelas más notícias, não pelas palavras negativas e pessimismo de tantos, mas para que você possa se mover pela tua convicção na promessa de Deus a respeito da tua vida. Amém? O terceiro ponto que eu quero destacar, e nós estamos já quase acabando, é que aquilo que você vê determina como você se sente. Vamos relembrar as palavras de Cristo que nós falamos há pouco? Se os teus olhos forem luz, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luminoso. Você entende? Jesus está falando de postura. Jesus está falando de como que as pessoas te veem e como você se vê a si mesmo. De como que você entra nos lugares, de como que você sai deles. Todo o teu corpo será luminoso. Olha só, meu querido, só olha para o gigante, foca no gigante e não na recompensa. Quem tem uma visão de si mesmo, uma visão de si próprio e uma visão do seu chamado, e pior, e uma visão da promessa de Deus, menor do que o próprio gigante. Só foca os olhos no gigante quem tem uma visão de si próprio, uma visão do seu chamado e uma visão das promessas de Deus menor do que o gigante. Acredite, meu irmão, você é maior do que esse gigante. A palavra do Senhor nos afirma que Deus não coloca sobre nós cruz alguma que não possamos suportar. E mesmo quando Ele coloca diante de nós uma cruz que nós podemos suportar, mesmo assim, uma cruz que nós podemos suportar, mesmo assim, Ele levanta ajudadores. Esse é o nosso Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Cristo a caminho da cruz. Esse é o nosso Senhor. Aos teus olhos pode parecer difícil, mas Deus está contigo. Deus já te fortaleceu, já te capacitou, já te colocou em uma luta que Ele sabe. Ele mais do que ninguém, mais do que eu e você. Ele sabe que nós estamos prontos para vencê-lo. E mais do que isso, Ele está conosco. E além disso, Ele levantará ajudadores para que estejam conosco também. Você é maior do que esse desafio, você é maior do que essa luta, você é maior do que essa enfermidade. Você é maior do que esse espírito de morte que veio para te visitar ou para visitar a tua família. Você é maior, porque a palavra diz, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E Deus, Ele escolheu você para habitar. O apóstolo Paulo, ele diz, por acaso vós não sabeis que fostes comprados por preço e preço de sangue, não vos pertenceis a vós mesmos, mas vós sois de Deus, e o Espírito Santo habita em vós? É o Espírito de Deus que está em você, que escolheu habitar em você, que o torna maior do que esse desafio, maior do que qualquer desafio. Aqueles homens disseram, nós nos vemos como gafanhotos e vemos a eles como gigantes. Disseram, são descendentes de Enoque, que era um gigante, mas não eram gigantes. Se você depois for ler o livro de Josué, você vai ver que eles não eram gigantes. Era a forma como eles estavam enxergando. E eles afirmavam assim, nós nos víamos como gafanhotos diante deles e eles também nos viam assim. Meu querido, a forma como você se vê, a visão que você tem ao teu próprio respeito,
está relacionada diretamente à forma como as pessoas também te enxergam. Você está entendendo isso? Mude a tua forma de se enxergar. Busque os olhos de Deus para olhar para você mesmo. Como que Deus te vê? Você acha que Deus escolhe um derrotado, um falido? Você acha que Deus te chamou para você ser um Zé Ninguém? Deus, não. Deus te chamou como filho. E se Ele é rei, nós fazemos parte desse reinado com o Senhor. Amém? Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, separado. Povo do Senhor, nosso Deus. Eu quero te convidar hoje para que você se faça uma pergunta. Melhor, que você faça uma pergunta para Deus. Pergunte para Ele: Pai, existe alguma distorção na minha visão a respeito da minha vida? Deus, por acaso as minhas lentes estão arranhadas, embaçadas, distorcidas? A minha visão a respeito da minha vida é a visão correta? Pergunte para Deus. E se possível for, separe alguns minutos para você silenciar, se silenciar e ouvir a resposta que Ele tem para você. Declare assim comigo: meu futuro será determinado pela minha visão. Meus olhos estarão sobre as uvas, não sobre os gigantes. Eu sou maior que o meu desafio. Repita: eu sou maior que o meu desafio. Eu estou fechando meus ouvidos para o pessimismo. Eu vou usar meus primeiros 40 dias, meus primeiros dias deste ano, para me posicionar a respeito do meu futuro. Sou guiado por convicções, pela fé, e não por notícias ruins ou situações ao meu redor. Aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como servo e ministro do Senhor, eu te envio para viver de glória em glória e de vitória em vitória. Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Quero convidá-lo rapidamente, em primeiro lugar, para que você se lembre de deixar nos comentários o teu pedido de oração. Nós vamos orar por você. E em segundo lugar, quero convidá-lo para que você seja um instrumento do Senhor. Que você reserve de 3 a 5 minutinhos no dia de hoje para compartilhar esta oração com pessoas amigas, em grupos, no WhatsApp, com quem você quiser e com quem Deus te lembrar, para que essa pessoa também seja alcançada pela palavra do Senhor e seja abençoada. Deus abençoe e até breve.